você de casa? Tudo bem, gente? Estamos animados com o programa de hoje. Quem já passou por essa situação que eu vou espelhar aqui agora pra vocês? Porque eu já passei. Quando as pessoas pensam que você está brava, mas na verdade só está pensando no que vai comer no jantar. Nossa, minha vida, resumida. Nem no jantar, né, amiga? E o humor, que quando você vai dando fome, eu vou amarrando um burro. É muito ruim, né? Quando você fica com fome mal-humorada. Da vida, né, gente? Me dá um negocinho, um carboidratinho, eu já tô dando risada. Eu sou desses. E você também? O assunto sério hoje, que a gente faz o convite para você participar, porque a gente quer ajudar você. Claro que além desse assunto, tem notícia e informação. O Falando Nisso tá no ar. Vape e narguile aumentam o risco de câncer. O câncer de boca está entre os 5 tipos de maior incidência no Brasil e no mundo entre os homens e o 8º entre as mulheres. A estimativa para 2026 a 2028 é de mais de 17 mil casos por ano, 8 casos a cada 100 mil habitantes. O tabagismo é o principal fator de risco e vai do cigarro convencional ao vape e ao narguilé. No estúdio, nosso assunto é sobre o Dia Internacional da Luta contra a Obesidade. Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 4 de março. O Falando Nisso começou. Tava pensando aqui que essa blusa aqui, ó, tá larga, amiga, porque eu peguei o número maior. O Lucas, ele faz isso, ele pega o número maior pra falar, ai, tá folgadinho, emagreci. Pra você ver como ele tá sabotando a cabeça dele. Como o programa de hoje é necessário. Eu acabei de pensar, só me arrumando aqui, senão tá larga. Ele, não, vou pegar o número maior pra parecer que tá larguinho. É sobre isso, né, gente? Os nossos truques. Bom, olha, a gente começa o programa de hoje também com uma mensagem pra você. Pra você que muitas vezes tem vontade de ter tudo sob controle. Tem aquela sensação que tá tudo assim, ó, dando conta. A gente tem que aprender a soltar esse controle que a gente acha que tem. É uma mensagem pra mim, porque eu sou bem controladora. Eu fui percebendo isso ao longo dos anos. Mas assim, nem tudo precisa fazer sentido pra você, porque já está sob o controle de Deus, gente. Tem coisas que eu converso lá em casa, por exemplo, ele fala, você tá querendo controlar Deus? Né? Assim, que a gente fica fazendo planos divinos e quer controlar tudo. E quando alguma coisa parece que sai do nosso controle ali, a gente meio que perde a estribeira, né? Acontece muito comigo. E tá com ele. E sempre tá com ele. Isso mesmo quando a gente acha que tá com a gente, tá ali a mãozinha dele em cima, ajudando a gente. E depois que a gente percebe isso também, né? Depois que passa um tempinho. Tá bom? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vou esperar aqui pra vocês o nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, que tem sorteio lá, tá bom? E vou puxar aqui pra você os prêmios. Começando com esse kit muito legal da Polipet, vários itens para o seu bichinho de estimação. E aqui logo em seguida você encontra essa escova Oraljet da Ortovip. O sorteio vai ser no dia 3 de abril, gente. Ó, dá tempo de participar aí o mês todo, hein? Corre lá no @FalandoNissoBand, aproveita para seguir o nosso programa, acompanhar os assuntos, os convidados e participar desse sorteio. Todas as regrinhas, as instruções para participar estão nos posts, tá aí também o local de retirada para o prêmio que você ganhar. Boa sorte para todo mundo. Tá certo. Perguntinha da enquete de hoje. Queremos saber a real opinião, sua sensação que você tem. Você aí de casa, nossa amiga e nosso amigo, você está satisfeito com o seu peso? Hashtag sim, hashtag não, tudo juntinho no 12 997167989. Hashtag sim ou hashtag não, meu amigo? Hashtag não. A gente nunca tá, né? Não, e quem tá em casa vai achar que eu tô com um problema na cabeça. Mas veremos provas que você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Sim, e tem coisas que só incomodam a gente mesmo. Às vezes a pessoa não percebe, engordei e tal, mas é uma coisa que incomoda a gente, claro, né? Eu acho que bastante gente vive aí sem estar satisfeito com o seu peso, mas o programa é pra você entender isso também. Manda sua participação, tá bom? Quem responder aí o hashtag sim ou não, manda o porquê, conta o que você já fez de repente para emagrecer, se você tá precisando, se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, não esquece da hashtag Falando Nisso para concorrer aos nossos 2 ingressos do cinema que a gente sorteia no último bloco para este número aqui que tá na tela para vocês, tá bom? Perfeito, porque hoje é o Dia Mundial, então, do combate à obesidade, uma data que vai muito além da estética.
Tem também, mas vai muito além disso, tá? Então a gente está falando de saúde, qualidade de vida e principalmente, gente, prevenção de doenças graves. A obesidade é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde e afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, gente. É sério. E no nosso país também tem aumentado cada vez mais. Então, para combater até preconceitos, falar sobre tratamento e prevenção, a gente recebe aqui hoje no programa a endocrinologista, a doutora Patrícia Trutz. Que bom ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Vamos até começar falando sobre a obesidade, né? Em relação a... Você acredita que a obesidade é falta de força de vontade? Quando que ela passa a ser considerada uma doença mesmo? Ela não é falta de força de vontade, na verdade é um preconceito até achar isso. É uma doença crônica, multifatorial, está relacionado com fatores hormonais, genética, hábito de vida, ambiente. E a gente falar dessa forma, falar como falta de força de vontade, a gente menospreza um pouco o valor da doença e também dificulta que algumas pessoas busquem tratamento, porque gera um preconceito, né? Parece que você está acomodado e na verdade é muito mais difícil. Eu acho que é interessante até a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do preconceito, porque muito se julga, né, quem é obeso como uma pessoa fraca. E a pessoa que vai entender é quem é estudado, seja um médico ou quem busca informação, ou quem passa por essa situação. Por isso que é importante, doutora, uma pessoa que está obesa ou se sente no sobrepeso ou tem essa sensação, buscar uma ajuda profissional, né? Não adianta a pessoa ficar empurrando literalmente com a barriga essa situação que só piora. É importante buscar uma rede de apoio e, no caso, um profissional para fazer isso, né? Com certeza. O ideal é fazer um acompanhamento multidisciplinar. Então, entra um endócrino, um nutricionista, psicólogo, um preparador físico, um personal, enfim. E precisa de um acompanhamento a longo prazo. Entende que o resultado não tem que vir rápido e está tudo bem não vir rápido. É assim, é melhor para o controle da doença. A gente até comentou sobre o fator genético, hormonal e tal. Quando é um fator genético, né? Às vezes a pessoa faz, não consegue emagrecer. É considerado realmente um fator genético. Aquela pessoa, às vezes, nem se alimenta, não consome aquilo para ser obeso, mas acaba sendo, tem essa dificuldade para emagrecer. Isso acontece muito, né? Acontece, mas assim, a genética ela é um fator de risco, mas ela não é dominante. Então assim, 10% aproximadamente é genética, 90% é hábito de vida. Então o que acontece? Muitas pessoas acham que obrigatoriamente, porque tem pai e mãe obeso, vai ter dificuldade de emagrecer. E não é bem assim. Né, na sua vida. Na verdade, o hábito de vida é dominante. Então se você consegue provocar um déficit calórico, ou seja, a quantidade de calorias que você ingere é menor do que a energia que você gasta durante a sua vida, você vai conseguir controlar e não vai desenvolver. Agora, houve um gatilho, o que aconteceu? Teve uma menopausa, teve uma gestação, no caso dos homens, teve alguma doença que apareceu e dificultou manter o déficit calórico durante a vida, rotina de trabalho, muitas vezes, e aí você acaba desenvolvendo. Já a gente vai comentar com você aí de casa sobre o IMC e também a bioimpedância, tá bom? A importância até para entender como está a situação do seu corpo. Mas vamos reforçar, só para vocês entenderem como é sério, como a obesidade pode trazer doenças gravíssimas para a gente, doenças que matam. Por isso que a gente pode falar que a obesidade pode matar uma pessoa? Com certeza. Hoje ela é o principal fator de risco, né? Se a gente for olhar hoje para hipertensão, diabetes, infarto, AVC, câncer, esteatose hepática, tudo está relacionado à obesidade como fator de risco. Então hoje a gente, dentro da medicina, encara a obesidade como doença porque a adiposidade, o acúmulo de gordura ali dentro das artérias, nos nossos órgãos, a gordura visceral, vai desenvolver a longo prazo doenças mais graves, né? E a gente faz essa comparação entre mulher e homem, né? Assim, porque mulher parece que demora mais para perder peso, né? Assim, o marido tirou o açúcar do café, emagreceu 10 quilos. A mulher faz dieta durante um mês, engordou 200 gramas. Ai, que raiva. Por que acontece? No próximo bloco a gente vai voltar até falando dessa diferença de organismo que é interessante. Boa, né, amiga, bem legal, viu? A gente continua falando do nosso assunto, mas agora fora do estúdio. A gente continua essa conversa sobre obesidade. Agora, o Lucas Rodrigues e a doutora Fernanda Bueno, do Núcleo de Obesidade Endovale, fala pra gente sobre esse assunto. A gente já volta então com eles também, rapidinho a gente vai pro intervalo, mas já volta então com essa participação. Segura aí que a gente já volta. Tá bom. Falando nisso, Band. Oferecimento, preços que são um sucesso. Leve mais que economia, leve economizar seu açaí. Brasil Urgente Vale começa às 5h30 da tarde aqui na tela da Band. A gente segue com a série de entrevistas com os prefeitos da região.
Hoje eu recebo Celso Florencio, prefeito de Jacareí, para a gente falar das ações que estão sendo feitas na cidade e você de Jacareí saber detalhes da administração pública. Tem ainda todo o noticiário policial da região e a sua participação ao vivo. Te espero em 5h30 aqui na Band. Economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí. Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Estamos de volta com a linda Ilha Bela no ar para vocês. A gente está mostrando essa imagem tão bonita aqui. Nesse momento, 25 graus. Levemente nublado, né? Mas a previsão para que fique esses dias aí nos próximos, para talvez sexta-feira ter previsão de chuva, tá bom? Então fica esse toque para vocês aí. Um beijo para quem é de Ilha Bela, nesse lugar tão bonito que a gente ama. Agora a gente vai falar sobre o mercado da beleza com uma aluna da Academia Joana d'Arc, a Nicole. Seja muito bem-vinda, Nicole. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, que bom ter você aqui para conversar um pouquinho, porque a Nicole, gente, ela fez um curso de cabeleireiro num outro lugar e chegou a se formar. Mas por que ela buscou a Joana d'Arc? Porque ela não estava se sentindo preparada da forma correta para o mercado de trabalho. Então ela decidiu refazer o curso na Escola Joana d'Arc, buscando uma formação a mais. Comenta pra gente, né? Você sentiu que essa formação foi mais completa, atualizada e realmente profissional? Isso te ajudou no mercado? Sim, exatamente. Eu busquei a Joana d'Arc porque eu precisava de uma especialização a mais, porque eu já tinha esquecido tudo que eu tinha feito no primeiro curso. E aí busquei, foi a única escola que me respondeu de imediato. Então, daí já entrei lá e agora estou participando do estágio, o que está sendo excelente, uma ótima oportunidade de aprendizagem. Está sendo muito bom. Legal demais. E um dos grandes diferenciais da Escola Joana d'Arc, em relação a muitas outras instituições, é que não é uma franquia, né? E isso permite que os cursos estejam sempre atualizados e acompanhando as tendências e as exigências reais do mercado da beleza. O que você entende que você conseguiu acompanhar, se atualizar lá, que é diferente das outras que foram para o seu trabalho? O processo lá é muito diferente, então a gente está sempre se atualizando no momento, não precisa esperar o curso voltar todo para começar de novo. Então, no momento que você entra, você já sai acompanhando tudo. Então, essa parte é muito bacana. Você falou do estágio, né, que vocês têm remunerado. Isso. Conta pra gente como que é essa experiência de estar no estudo, mas também já aprendendo fazendo. Então, a gente auxilia o horário de estudo com o horário do estágio. Eu, por exemplo, faço o curso à noite e o estágio em outros dias para poder encaixar certinho isso. E é muito bacana, porque aí você vai colocando em prática tudo que você aprendeu no curso e até mais que isso, é muito legal. E ele tem uma grade bem flexível lá também, de horário, da frequência que você pode fazer. Exatamente. Também, que encaixa na sua rotina, né? Isso é muito legal. Encaixar tudo, horários, dias, é muito bacana. Então se você também está interessado aí em uma nova oportunidade ou em se especializar, entrar no mercado da beleza, que é um mercado que está sempre aquecido o ano inteiro, a gente indica para vocês a Academia Joana d'Arc. Vou deixar na tela para vocês, que é a Academia Joana d'Arc. Acompanha lá tem tudo sobre os cursos, é muito legal, muito bacana, tanto o Instagram quanto a instituição, com muitos cursos completos para vocês, aí uma ótima oportunidade para a carreira de vocês, tá bom? Nicole, obrigada, muito pela obrigada, sua presença. viu? Muito obrigada. Valeu mesmo. Trazer uma notícia para vocês, um alerta, na verdade, ligado à saúde também. Cigarro eletrônico, o narguile aumentam o risco de vários tipos de câncer, como boca e pulmão. Perigoso, viu? Mais um estudo comprova os efeitos devastadores desses produtos e a velocidade do estrago que eles fazem no organismo. Vamos ver. A Lúcia é mãe do Lucas e é ela quem vai falar com a gente porque o filho de 33 anos fez há 2 semanas uma traqueostomia. Ele tem câncer que começou na língua e atingiu o lado direito da garganta. Só um pontinho branco, uma afta, que nem uma afta mesmo, só na língua do lado direito. E depois foi para a boca. E aí a coisa se expandiu, né? O câncer de boca está entre os 5 tipos de maior incidência no Brasil e no mundo entre os homens e o 8º entre as mulheres. A estimativa para 2026 a 2028 é de mais de 17 mil casos por ano, 8 casos a cada 100 mil habitantes.
O tabagismo é o principal fator de risco e vai do cigarro convencional ao vape e ao narguilé. Por que você acha que ele está desse jeito? Por conta do vício do narguilé. Você tem certeza? Absoluta. Coração de mãe não se engana. As substâncias tóxicas desses produtos provocam alterações celulares, causam mutações genéticas, o que aumenta o risco de tumores. Existem muitos dados já que mostram que há um potencial muito grande de aumento de risco de câncer de cavidade oral, de boca, com o uso desses dispositivos eletrônicos e com narguilé. O cirurgião Alexandre Bezerra participa de um estudo com pacientes jovens sobre os problemas que esses dispositivos podem causar no corpo humano em pouco tempo. Eles causam uma irritação nas células da mucosa, né, que são células que no corpo humano naturalmente elas vão morrendo e nascendo muito frequentemente. Só que aí chega uma hora que essa alteração entra no DNA da célula. Estudos mostram que 1 hora usando o narguilé é como se a gente estivesse fumando 4 maços de cigarros. O conselho que eu dou é esse, que os pais fiquem alerta, né, que conversem mais com esses jovens. É triste de ver, né? Nossa Senhora. Muito triste. A gente realmente traz essa notícia como muita alerta. reportagem sobre isso, assim, vapes e etc. E a galera continua, né, fumando, enfim. Enfim, a gente volta para o assunto de hoje, agora sim com o Lucas Rodrigues, direto do Núcleo de Obesidade Endovale, com a doutora Fernanda, trazendo esse alerta tão importante para a gente, desse acompanhamento de muitos profissionais, né, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Lucas? Uma ótima tarde para você, para a Ana, para todo mundo que nos acompanha aqui no Falando Nisso Band também. É um assunto muito importante, né? Como você falou, né? Essa questão multidisciplinar, que até a gente batia um papo aqui agora, né, doutora? É de extrema importância para se combater a obesidade, né? 1 em cada 8 pessoas no mundo, infelizmente, é vítima dessa doença. Então, como que esse trabalho multidisciplinar acontece? Quais são até mesmo as áreas, né, que são trabalhadas com esses profissionais, ou, aliás, com esses pacientes, né? Como é que acontece esse trabalho? A obesidade ela é uma doença crônica decorrente de diversos fatores, então tratar a obesidade é muito mais do que só perder peso. A gente precisa também cuidar desses outros fatores emocionais, comportamentais e alimentares. Então, o trabalho da equipe multidisciplinar é esse, a gente olhar para os aspectos psicológicos, nutricionais, esse acompanhamento com o médico, nutricionista, psicólogo, ele faz toda a diferença até na durabilidade da perda de peso. Doutora, a gente até falava agora há pouco sobre a questão dos medicamentos, né? Tínhamos já 15, 20 anos atrás uma cultura de medicamentos para emagrecer que traziam ali alguns efeitos colaterais muito preocupantes. A gente entrou agora na era das canetas emagrecedoras. Como que essas canetas funcionam? Qual que é a diferença dessas canetas para os medicamentos de antigamente? Mas, independente do tipo, precisa de acompanhamento médico. Sem dúvida, né? As canetas, as famosas canetas emagrecedoras, elas imitam hormônios que já são produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Então, elas dão menos efeitos colaterais do que as medicações de antigamente. Mas a gente sempre fala que a mudança de hábito ela é essencial. A caneta ela é uma ferramenta, mas não é ela que vai fazer a mudança. Isso é muito importante a gente frisar, né? A gente até falava disso antes, né, dos riscos da pessoa usar uma caneta emagrecedora, por exemplo, sem um acompanhamento médico devido, né? Tem vários. Infelizmente a gente perdeu o sinal. sinal. Voltou. Né? Voltou. Quer pôr? Se voltou, a gente consegue pôr. Que eu acho que é bacana. Vamos voltar para lá. Pode fazer a última pergunta, meu querido, que a gente volta aqui para trazer mais informação. Lucas. Pode Perfeito, comentar, Lucas. Conexão restabelecida, então. Só para a gente retomar com a doutora aqui, Lucas, a questão dos riscos, né, do uso da caneta emagrecedora sem o devido acompanhamento médico, né? Pode trazer problemas de saúde, várias questões aí relacionadas ao corpo. Quais são esses principais riscos e o que a senhora recomenda, né? Sempre buscar essa ajuda médica. Usar sem acompanhamento pode sim trazer riscos graves à saúde. Esses novos casos de pancreatite que a gente vem ouvindo, né, na mídia, inclusive, são decorrentes do uso irregular da medicação, da compra de locais não confiáveis. Então, o acompanhamento com uma equipe capacitada, né, é muito importante, faz toda a diferença. Perfeito, doutora. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho de vocês aqui na Endovale também. Tá aí, Lucas, informações importantes, né? Como a gente comentou no início, a obesidade é uma doença, infelizmente, que atinge muita gente, não só no Brasil, ao redor do mundo. Por isso, essas dicas, esses cuidados aí são de extrema importância. Acompanhamento médico sempre fundamental para se combater essa doença e ter uma vida mais saudável. Lucas, volto com você. Obrigado, meu xará, pelas informações. Doutora Fernanda Bueno também, junto com o pessoal da Endovale, que a gente
gente tem tanto carinho aqui. É um assunto necessário e importante. Então a gente agradece mesmo por esclarecer tão bem pra gente. Aliás, a gente continua no assunto, né? Continua. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete para saber a votação de vocês. Será que vocês estão satisfeitos com o peso de vocês? Hashtag sim ou hashtag não. Vamos ver. 18,2 diz que sim, como eu já imaginava, a grande maioria, 81,8 diz que não está satisfeito com o seu peso. Agora é a vez de participar para entender o que pode fazer com isso também, né? Mandando perguntinhas pra gente, Mandando tá bom? sua dúvida. Não esquece da hashtag falando nisso para concorrer aos 2 ingressos do cinema que a gente sorteia no último bloco, tá bom, minha gente? A gente já entra com esse assunto novamente com vocês, tá certo? A gente chamou a doutora aqui com a gente no Plasma, porque agora a gente vai entender sobre o IMC, amiga, que é o Índice de Massa Corporal. Inclusive, o IMC, saber o número do IMC já é o suficiente para saber se você está obeso? Ele é o maior indicativo? Como é que... Ou vamos desmistificar isso, doutora? Não, na verdade ele é uma forma da gente estratificar o peso, uma forma da gente direcionar tratamento, mas não é a única. A gente tem que sempre avaliar a composição corporal. Então, às vezes a pessoa, ela até tem um peso ideal para estatura, um IMC ali até 25, mas ela tem mais percentual de gordura aumentado e uma massa muscular baixa. A gente já fala que essa pessoa está entrando em sobrepeso. Hoje o IMC acima de 27, com um percentual de gordura elevado, a gente já considera como obesidade. Então já indicaria tratamento. Interessante, doutora, que antes o IMC, gente, eu vou pedir até para abrir um pouquinho mais a câmera 3 para a gente conseguir ter espaço aqui. O IMC, ele era o que ditava se a pessoa estava no sobrepeso ou na obesidade, né? Então, doutora, vamos explicar o que era antes. E eu tô aqui com os números, os meus números que eu vou compartilhar com vocês. É o seu exame, meu amigo? O meu exame, para a gente entender tanto o IMC como a bioimpedância, que traz esse percentual de gordura, tá certo? Doutora, então assim que se faz, né? Isso. O IMC, então, é um número que a gente vai quantificar pegando o peso da pessoa dividido pela altura dela ao quadrado. Nesse valor, a gente vai ter uma referência. Como está aqui na tabela, se ele for menor que 18,5, é baixo peso, então a gente precisa trabalhar com outro tipo de tratamento. O que não é saudável também, né, Também doutora? não é saudável, é doença. É doença, tá, gente? Isso. Porque às vezes Quando a pessoa... é muito magro, Quanto né? mais magro, melhor. Não. De 18,5 a 24,9 é considerado normal, de 25 a 29,9 sobrepeso, maior que 30 obesidade, e a gente vai ter os graus de obesidade, até 35 obesidade grau 1, grau 2 até 40 e alto grau acima de 40. É interessante até falar sobre isso, porque é meio que um falso magro, né? Por exemplo, eu já estive nesse sobrepeso, porque o meu IMC, na verdade, o meu percentual de gordura estava assim, 32, já chegou a bater. Então, a pessoa que olha pra mim com uma roupa e tal, fala, não, eu falo, engordei, a pessoa não imagina que você engordou. Mas quando você vai ver o exame, você vê que o percentual de gordura é muito alto. E isso já é considerado um sobrepeso mesmo, é a falsa magra, né? Exato, principalmente se a gordura for visceral, for mais concentrada em abdômen. Olha, eu vou compartilhar com vocês agora, então, o cálculo do meu peso. Vou pedir para colocar em tela cheia, para vocês verem certinho. Olha só, 24,3 foi essa conta que deu. 79,6 é o meu peso e 3,27 é 181, que é a minha altura, ao quadrado. Perfeito. E aí deu esse 24,3. Doutora, vendo ali na tabela, tem até a mãozinha indicando. Ficou ótimo isso, Gustavo? Tá eu tô aqui, no normal, né? Isso. Então, eu tô quase lá perto do 24,99. Isso é um sinal de alerta ou não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. A gente Então eu posso tem que ficar ver tranquilo. a composição. Tá certo. Aí, por falar em composição agora, eu vou mostrar para vocês. Este é meu exame, vou ter que aumentar aqui para vocês enxergarem. Colocar na tela. Essa marca Embore, gente, só para vocês conhecerem, é uma das mais conhecidas, né, doutora? É de bioimpedância, uma de das melhores. bioimpedância, né? É aquele aparelho, né, que a gente coloca a mãozinha. E fica segurando. Doutora, vendo aqui, a gente vai ter outras informações que o IMC não traz, né? Isso. Pode ir explicando aqui, acho que você pode até voltar aqui. Perfeito. Qual dessas, vai indicando com a mão, doutora, o que é importante a gente se apegar aqui? Perfeito. Primeira coisa, composição corporal. Então a gente vai sempre olhar primeiro Vou o peso. subir isso aqui então, tá bom? Que é análise músculo-gordura, é isso? Perfeito. Então primeiro a gente vai olhar o peso. Então hoje 79,6. Tá. Esse é o peso total. Músculo, gordura, líquido, peso de osso, de víscera. Peso na balança, né? Isso. Aí o que a gente olha dentro da saúde, metabolismo, pra gente falar, olha, tá saudável ou não tá saudável? Primeira coisa, massa muscular e massa de gordura. Então hoje, se eu olhar, ele tem mais massa muscular do que massa de gordura, o que já é ótimo. Você tem uma memória metabólica do bem. Isso é bom. Isso é o que você conquistou desde a sua infância com seus hábitos até agora. Isso é muito bom. Aí o que a gente vai olhar que vai chamar atenção? Percentual de gordura. Vou subir aqui para vocês verem, tá? Então, o percentual de gordura, hoje de 16,3. Nossa, é muito pouco, amigo. Para homem na faixa etária, é um percentual bom. Tá? Bom, mas é um ó, carinha que ela percentual fez assim, é um percentual bom. Não, é um percentual bom. Qual que é o excelente? Eu quero o excelente na minha vida. 9. Eu mereço. Não, homem é abaixo de 18%. De 18% a 20% a gente considera como... Aliás, abaixo de 20% já é bom, 18%
estaria dentro do que a gente Então eu tô considera bem, ideal. Tá então. saudável. Ai, E pra mulher? Porque eu tava falando daquela diferença Boa. do homem e da mulher, que a gente acumula mais gordura, né? A gente tem o direito de estar um pouquinho acima nessa porcentagem? Não, não É que tem tem os direito de estar seios, não é? O seio da mulher, não é? Não, Eu Não achei que tem fosse. direito de estar acima, mas é 28%. Ah, 28? É, mulher. Nossa, que legal. Então, tudo bem. Então, Porque eu sempre acho o meu super alto, por mais que eu tenha emagrecido e tal, sempre quando eu vou fazer a bioimpedância, o meu percentual de gordura é sempre alto. Mas é interessante você falar isso, porque, gente, essa lógica que a doutora comentou aqui, vou até abaixar um pouquinho aqui, tá bom? Para vocês verem, doutora, vou passar aqui por trás. Dessa questão do massa de gordura com massa muscular. O certo é a gente buscar sempre aumentar essa massa muscular, até mais focar nisso do que em vez de ficar perdendo essa massa de gordura. É um conjunto. Isso é bacana ou não pensar assim? É bom pensar assim, porque de fato o músculo é o que vai ajudar a gente a manter o peso perdido a longo prazo. É o que a gente chama de memória metabólica do bem, né? O seu corpo vai ajudar você a manter. Mas a gente precisa sempre lembrar, é conjunto. Então não adianta fazer só musculação e comer mal, por exemplo, pensando eu quero hipertrofia, eu quero... Então tem que direcionar tratamento, pensar que é um conjunto, né? Nossa saúde, ela é completa. E quando a gente vai conquistando mais músculo, consequentemente a gente vai entrando no lugar da gordura, né? A gente vai perdendo gordura. Vai com diminuindo isso, o percentual de gordura. Perfeito. Ó, tá chegando bastante participação. Vamos colocar uma na tela? Da Cláudio Santos, de São José dos Campos. Boa tarde, meu querido. Com o avanço de medicamentos como o Ozempic e outros, a obesidade é mais doença metabólica ou uma questão social? Ótima pergunta, viu, Cláudio? A gente, no próximo bloco, volta com essa sua pergunta para a doutora Patrícia responder, tá bom? Já a gente volta com o assunto, mas agora é aquele momento da fofoca de queimar calorias da língua. Da língua. O dia, né? O movimento da língua queima muita Nossa, caloria. tá assim, ó, magrinha assim. Imagina? Já tá uma Você tá 3 palitos aqui, ó, apresentando. Que você Diga trouxe pra por gente vocês, hoje? eu não sei se eu estaria assim. É porque você já tá, meu amigo. É tudo que ele quer ouvir. O que você traz? Boa tarde pra vocês de casa, boa tarde pra vocês. Boa tarde, meu querido. Hoje vamos falar pro pessoal de casa já preparar o sofá, porque vai ficar fundo, sabe? De tanto assistir televisão. Ai, coisa boa. Pois é, Dona Beija estreia amanhã na tela da Band. Novelão. Ah, eu tô louca pra ver, porque o Lucas falou que é ótimo. Tô assistindo, porque já tá no HBO, né? Então eu tô acompanhando. E eu tô, assim, amando essa novela. Protagonizada por Grazi Massafera, ao Sensacional. lado de Davi Júnior e André Luiz Miranda, um baita elenco da HBO. Agora tem transmissão também na Band. Que legal. E estreia amanhã com um detalhe muito legal. A partir das 10h20 da noite, começam os bastidores da novela. Então vai mostrar conversa com a atriz, com os atores, e bastidores do cenário. São mais de 1.700 metros quadrados de cenário. Gente. Caramba! E a Band vai mostrar tudo isso com exclusividade nos bastidores. E a partir das 11 da noite, amanhã na tela da Band, tem 2 episódios seguidos de Dona Beija pro pessoal já começar a maratonar. Gente. Que legal, pra história já se envolver aí com a Ó, vou galera. te falar, e essa coisa do bastidor também é muito bacana, que é uma coisa que as pessoas gostam de ver, E né? não Como tem é que isso na funciona. internet, sabia? Não. Esse conteúdo não foi pra internet ainda. Ah, é muito Tem legal. algo inédito que vai ter. Eu quero assistir por isso também. Achei muito legal. com exclusividade E ó, da vou te Band. falar, gente, o horário da novela tem um porquê. Porque é uma novela para adultos, entendeu? Então é isso que a gente já tem, traz essa informação, porque tem muita cena de nudez mesmo, sabe? Então assim, e a Grazi Massafera tá parecendo uma estátua, de tão perfeita. Maravilhosa. Tá esculpida, né? Tá Esculpida. Eu assisti os primeiros episódios, primeiro fiquei chocado, porque aparece bastante cena dela assim, peladinha, sabe? Mas ela tá com um corpo assim, é assim, uma coisa absurda. Eu nunca tinha visto ela tão perfeita em toda a minha vida, Ela é linda. maravilhosa. Com um corpo bonito. Não é esse corpo esguio muito magro, é um corpo saudável, sabe? Com curvas. Tá linda, E é maravilhosa. muito legal porque a protagonista, que é a Dona Beija, né, baseada numa história real, traz muito à tona essa questão da beleza. Muito. Muito à tona. Então ela tem um sequestro baseado nisso, depois ela volta pra cidade dela no interior de Minas Gerais pra tentar reconquistar o público, enfim. Tem uma série de fatores nesse enredo que envolvem a beleza, que é super legal de assistir. Enfim, novelaço que estreia amanhã aqui na Band. Com Que temas legal, polêmicos, que tá? legal. Conseguiram fazer reescreveram a novela, né? Falando sobre transgêneros, falando sobre sexualidade, tanto mulheres e homens, se descobrindo gays ou lésbicas. Então, assim, é muito legal. Eu fiquei surpresa, eu não esperava isso. Confesso que eu tenho um pouco de preconceito com novelas de época, porque eu acho que eu também, eu Às vezes a também. gente já vai com um olhar disso, né? Amigo, essa novela tá
tá à frente do nosso tempo. Legal demais. Assistam. É, assim, é chocante. Ótima dica aí pra vocês amanhã. Gostei. O que mais você trouxe pra gente? Ainda no quesito ali dos filmes, né, das atrizes, falamos de Mel Lisboa. Mel Lisboa, ela revelou, na verdade, um dado que é muito triste, assim, da gente perceber. Ela foi diagnosticada com HPV na adolescência, quando ela tinha ali na faixa dos 15, 16 anos, ela revelou nesse podcast, porque o ex dela traía ela com outras pessoas. Ela disse que existia uma série de relacionamentos fora do dela, né, relacionamento extraconjugais ali enquanto ela ainda namorava. Quando ela foi ao ginecologista fazer uma consulta de rotina, ela falou, olha, você tá com HPV. Poxa, que ela tinha contraído essa infecção sexualmente transmissível. Nisso ela até tentou conversar com o ex dela, que ela não revelou quem era, um namoro que ela teve na adolescência. Só que ele falou, não, nunca traí você, nunca fiz isso. E, na verdade, depois foi comprovado com amigas dela e tal, que ele tinha, sim, traído com ela com mais de uma pessoa. E isso levantou um grande debate nas redes sociais, justamente por essas infecções, né? Dessas relações fora do casamento, fora do namoro, que podem comprometer os parceiros. Sim, que além de ser um desrespeito, é perigoso, né? É perigoso. Você pode trazer O bicho é muito, além de ser não caráter, sem caráter, Exatamente. é burro também, né? Porque se tivesse usado um preservativo, não teria feito isso. Exatamente, não teria colocado em risco a saúde, Nossa. não só, né, a moral, a dignidade e tudo mais, mas a saúde da pessoa, né? E uma coisa muito legal que ela falou no podcast, muito legal não, na verdade curioso, é porque ela descobriu essas traições numa época que não existia rede social, não existia WhatsApp, que você pode mandar ali, tirar uma foto rápido, foi comentando mesmo com as amigas que descobriram, via ele em show, via ele tal. Nossa, as amigas deviam ter contado antes, né? É, aquela coisa. Mas é uma pena, Não, né? amigas, na hora que você vê, já conta na Da hora. hora. Hoje em dia com o WhatsApp aqui, ó. Tá aqui. E já mandam, com Exatamente. certeza. Tem mais uma? Tem mais uma. Vamos falar de Ana Castela? A gente sempre fala da Ana Castela aqui, mas agora aconteceu uma coisa também curiosa. Ela parou de seguir um monte de gente. Ai, que bom. Sabe aquela aba seguindo do nosso Instagram, lá que a gente vai lá e segue tal, que a gente gosta? Ela parou de seguir um monte de gente, porque ela disse que essas pessoas não seguiam ela de volta. Ah, isso mesmo. Ela falou, gente, se eu sigo a Lady Gaga... Como que é? SGV? Sigo de volta? Como que SDV. é? SDV, sigo de volta. Ela falou, se eu sigo a Lady Gaga... Ela fica brava quando não é SDV ela. Se eu sigo a Lady Gaga e ela não me segue de volta, tudo bem. É super Tudo bem aceito. nada, tem que deixar de seguir ela. Eu deixei de seguir. Ela não me seguiu. Ai, você não me seguia, por aí parei. É um absurdo. Ela não seguia nem o marido. Eu falei assim, ela não vai mais seguir ela também. Aí ela disse, ela tem um monte de abestalhada lá que não me segue, que às vezes, tipo, seguiu por curiosidade lá e depois não seguia de volta. E ela disse, ó, parei de seguir todo mundo, fiz uma limpa no meu Instagram. Ela disse que eliminou vários bots, né, aqueles robôs também, que é aquelas contas que a gente não sabe nem o nome. Estranho, né? E que eliminou lá. Enfim, ela fez uma limpa que é super recomendável pra todo mundo, né? Mas tirar quem você não gosta. Às vezes é bom mesmo. É que ela tem 23 milhões de seguidores, né? Então se ela fizer uma limpa, não vai fazer muita, né? Assim. É verdade, diferença pra ela. 23 milhões aí, né, é bastante, que ela tirou hein, Ana? umas Ana milhares Flávia, de minha xará. pessoas, né? Eu tava vendo aqui pra ver quanto que ela tá seguindo 1.944 pessoas. É interessante, isso. né? Mas eu já tô vendo Agora que muita gente o segue Gustavo ela e ela não segue é SDV, né? É, então. Você segue ela te segue? Aí, ó. Já deixa de seguir. Já não vou. Vamos usar a lógica, todo mundo aqui é fã dela. 1.944 pessoas são felizardas de terem o seguido de Ana Castela, né? Porque ela não tirou ela é de muito lá. linda, essa moça, né? Ela é uma graça. Ela é sempre bem humorada, né? Ela comentou Sim, isso, é verdade. sorrindo, E um fazendo piada. talentosíssimo, né? Uma graça. É legal ela trazer isso também, assim, né? Pra todo mundo que, da geração dela, que tem rede social, até entender um pouquinho como ela interage com isso. É, e eu acho que ela explica também, porque as pessoas estão muito ligadas na rede social e tal, e podem também depois, por que você fez isso? Por que você fez aquilo outro? Daí ela já fala sobre isso. Já entendi. O É um tanto mundo de que tá muito fofoca que presente. começa com deu um follow no outro. Nossa, É demais. verdade, a gente mesmo já deu. Demais. É verdade. Eu vou parar de seguir vocês dois hoje. Não vai, ela não consegue. E aí vai ser fofoca amanhã. Ela vai criar um Vou ver fake. com o meu fake, exatamente. Ela vai criar um fake pra me seguir, eu tenho certeza. Bom, amanhã tem mais? É isso, amanhã tem mais. Obrigada, meu querido. A gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta falando sobre o nosso assunto de hoje, da obesidade, tá bom? E vamos conhecer também... Não vamos não, conhecer nada. Você vai conhecer a sua participação e você junto com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Um dos destaques do portal bandvale.com de hoje é um alerta sobre um golpe no litoral norte. A Prefeitura de Ubatuba tomou conhecimento sobre a existência de um site fraudulento que vem utilizando indevidamente o nome da empresa Ecobatuba para induzir munícipes a erros e a golpes durante o pagamento da taxa ambiental do município. Segundo a administração municipal, já há registro de vítimas e existe risco iminente de novos prejuízos.
A Prefeitura esclarece que o único site oficial é o www.ecobatuba.com.br. O endereço ecobatuba.com não possui qualquer vínculo com a empresa ou com a cidade. Mais detalhes você confere em bandvale.com. Portal bandvale.com. Oferecimento Unital. Transferência para a melhor universidade é Unital. É pra você. Inscreva-se. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Estamos de volta com imagens de São José dos Campos para vocês. Agora 1h39, estamos ao vivo aqui no Falando Nisso. 28 graus, tá calor hoje, viu gente? Sem previsão de chuva, 28 vão ser as máximas para hoje mesmo. Amanhã, sexta, vai bater máximas de 30, tá? Vai estar calor, mas a partir de amanhã tem previsão de chuva aqui em São José. Um beijo para todo mundo de São José dos Campos que acompanha o nosso programa. Aliás, o recado é para você de São José, hein? Vem aí a terceira loja Açaí Atacadista aqui de São José dos Campos. Tá chegando ainda com mais qualidade, variedade e economia pertinho de você. Uma loja completa que vai ter açougue, empório de frios, hortifruti, caixas de autoatendimento que vai facilitar muito o seu dia a dia, cafeteria com delícias que eu sempre mostro para vocês e muitas ofertas imperdíveis para você abastecer tanto a sua casa como o seu comércio, tudo num só lugar. Então, olha, para ficar por dentro das novidades dessa grande inauguração e também saber todas as ofertas, tá vendo esse QR Code aqui? Já aponta o seu celular para ele, tá certo? Ou você pode mandar uma mensagem, aliás, todo mundo que hoje está mandando mensagem para a gente no nosso WhatsApp 12 99716, pode pôr aqui em cima, 7989, vem aqui, ó, vai receber um link para entrar na comunidade do WhatsApp do Açaí, tá bom? Para receber ofertas exclusivas de inauguração. Então, ó, tô falando para você já dar tempo de entrar aqui. Entra aqui ou manda mensagem para o programa, você vai receber como acessar, tá certo? E prepara-se para comprar melhor, uma experiência incrível, o Açaí em São José dos Campos, na Vila Industrial. O endereço é Avenida João Marçom, 2795. Eu vou estar lá na sexta-feira, que é o dia da inauguração, sexta-feira agora, às 8 horas da manhã, para receber você. E também vamos entrar ao vivo de lá, 1h da tarde, aqui no programa. Então, a Ana vai estar aqui no estúdio e eu vou estar na nova loja conversando com vocês, tá certo? Vai ser muito legal. Já acessa aqui ou manda mensagem pra gente para ficar por dentro das ofertas. Sexta-feira, hein? Nova loja do Açaí na Vila Industrial. Ana. Legal demais, hein, meu amigo? Agora a gente volta para o nosso assunto de hoje, falando sobre o Dia Mundial aí, combate à obesidade. Quero saber o resultado final da nossa enquete. Será que você está satisfeito com o seu peso? Será que mudou alguma coisa? Aí na hashtag sim, hashtag não. Vamos ver se mudou. 86,7% diz que não está satisfeito com o peso. Manda até pra gente o porquê, como que é a sua luta com a balança, tá bom? Tudo isso você pode mandar também pro nosso WhatsApp com o hashtag Falando Nisso para concorrer a um par de convites para o cinema, tá certo? Aí você interage nesse assunto tão importante, porque afinal hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Obesidade, uma doença que tem matado e crescido muito no nosso país. Inclusive, no último bloco, eu deixei até na tela uma pergunta sobre as canetas emagrecedoras, né? Assim, Ozempic, Mounjaro, que estão super na moda. Eles são... A gente fala, né, dessas canetas aqui no programa, a gente já até quer entender com você, doutora, se elas são seguras, se é indicado para todo mundo, se realmente é um método que veio para revolucionar essa questão da obesidade para as pessoas. Essas medicações são análogos de GLP-1, que são medicações que elas vão aumentar a leptina, o hormônio da saciedade no intestino delgado, e deixar satisfeito. Esse é o mecanismo de ação. Então você acaba comendo menos quantidade do que você comeria habitualmente, e elas têm também uma ação a nível cerebral que modula o paladar. Então você não fica com aquele craving, você diminui a tendência a alimentos mais palatáveis, então amendoim, chocolate, coisa gostosa, né? Então diminui bastante, por isso ajuda na perda de peso. Mas, como toda medicação, não é para todo mundo.
tem que ter avaliação profissional médica especializada e exames antes de iniciar. Por quê? Tem seus riscos. Se você faz uso de uma forma inadequada, você vai ter consequências como as pancreatites que a gente tem ouvido falar. Mas não tem, é importante frisar, aproveitando o programa para isso, que não é uma relação direta. O que a gente observa muito, e os estudos mostraram isso, a prática clínica também, é que muitas pessoas fizeram uso dessas medicações sem indicação, sem acompanhamento, tinha ali um limiar já, uma lama biliar na vesícula, ou pedra mesmo, e desenvolveu pancreatite por isso. Então, por isso é tão importante a avaliação, porque a gente precisa saber quem pode usar, por quanto tempo, né? Mas elas são muito eficientes sim, são medicações muito modernas. Tem até essa relação do tempo, né? Porque às vezes você faz um tratamento para emagrecer e tem medo também de ter o reganho do peso, porque é difícil manter aquele peso que você perdeu. E tem como tomar de forma contínua ali? Tem. Essa medicação, ela pode ser tomada de forma contínua, porque falar, eu vou tomar para sempre, vai tomar para sempre, né? Tem gente que quer. A obesidade é uma doença que, como outras também, às vezes exige esse tratamento contínuo. Até pela compulsão alimentar mesmo, de você conseguir controlar aquela alimentação. Né? Porque é legal a gente hoje mudar o olhar médico e social com relação à obesidade, entendendo que ela é crônica. Porque assim como a gente tem muito claro que quem tem hipertensão, quem tem diabetes, precisa de um tratamento a longo prazo, quem tem obesidade é a mesma coisa. Sim. Aí o que vai variar, se vai precisar do remédio continuamente ou não, vai ser como é o processo de emagrecimento dessa pessoa. Então, foi um processo estruturado, teve a adequação da ingesta de água, a qualidade do sono, redução de níveis de estresse, acompanhamento nutricional, exercício regular, teve aquele déficit calórico, foi uma perda muito rápida, uma perda muito lenta, ela tinha algum padrão alimentar disfuncional, a gente precisou tratar uma compulsão, uma ansiedade relacionada à comida, um perfil beliscador, para a gente saber por quanto tempo vai usar. E não é todo mundo, existe também a possibilidade de fazer tratamento intermitente. Então, em alguns períodos da vida, a gente vai usar a medicação como uma ponte, entendendo que medicação não é muleta, não é atalho, é pilar de tratamento, assim como a dieta, assim como o exercício, mas o médico que vai avaliar isso. Até porque também, gente, é legal a gente comentar que vai estar muito mais acessível. Ainda nesse mês vai cair a patente de um desses medicamentos, que a gente conhece como nome de Wegovy e Ozempic, que é a semaglutida. Isso. Tem o Ribelsus Vioral também, que é da mesma empresa. Vioral. Então, assim, é importante a gente falar que são medicamentos que podem te ajudar, mas sempre com acompanhamento médico, como a doutora falou. Até porque agora de perder a patente, qualquer pessoa vai poder vai ficar mais produzir, barato. Né? Isso? É isso, vários laboratórios. E aí vai ficar bem mais em conta. Só que não é porque vai estar mais fácil o acesso, até porque vai precisar de receita médica, tudo, que você pode sair tomando. Isso que a doutora falou junto com a Ana aqui, que trouxe também, é importante. Tem sempre com acompanhamento médico. Sempre, para você ter segurança. Tem mensagem chegando aqui, a gente vai variar a mensagem com perguntinhas nossas aqui também, tá bom? O Claudemir mandou um depoimento. Passei pela mesma coisa que você, tá, querido? Sempre fui gordinho e sofria muito bullying na escola. Era muito difícil lidar com isso, até brigava. Até porque, doutora, por curiosidade minha também, eu tive uma infância e pré-adolescência na obesidade. Eu realmente era obeso. Quando a gente tem nessa faixa etária, essa questão do peso maior, quando a gente cresce, parece que a gente, é uma impressão minha, é mais difícil ficar mantendo peso? Tem alguma coisa que comprova isso ou não? É impressão minha? Na verdade, o que vai determinar é a sua massa muscular. Então, se você desde cedo cultivou mais massa muscular, seja no esporte, seja ali no início da vida adulta, você conseguiu manter essa massa, você vai conseguir ter facilidade para manter esse peso perdido a longo prazo. Mas, entende uma coisa, o nosso cérebro, ele grava que o melhor peso pra gente é o maior que a gente teve. Ah, mentira. Então, uma vez portador de obesidade, sempre portador da doença. É o resto da vida controlando. Pode ser que seja com hábito de vida, pode ser que precise de medicação a longo prazo. Por isso que para a mulher é mais difícil, porque pensa, a gente tem gestação. Você ganha peso por conta do bebê, natural, é fisiológico. Mas o seu corpo... Não pode saber que o melhor é o peso maior que ele já teve, não. Mas o seu corpo não decora isso. E ele cria mecanismos fisiológicos para combater a perda de peso. Por isso que a gente percebe que, assim, no começo do processo de tratamento, você perde peso numa velocidade mais rápida, fazendo dieta, exercício, às vezes medicação, e você, mesmo mantendo tudo certinho, os hábitos bem disciplinados, o acompanhamento, você percebe que essa velocidade dá uma estacionada com o tempo e você não perde da mesma forma que perdia. Isso é porque o corpo está tentando driblar esse processo de emagrecimento. É triste, mas é verdadeiro, gente. Então a gente tem que burlar isso. Por isso o acompanhamento é importante. Porque o que a gente faz quando entra nesse efeito platô, a gente dá uma estacionada? Muda a dose da medicação, troca a medicação, ajusta a dieta, intensifica o treino ali com o personal, muda a estratégia, né? E é bom aproveitar também esse período que você toma, né, um remédio para emagrecer, que é um atalho, acaba sendo para tentar mudar os hábitos de vida ali, né, para não voltar aquilo do jeito que era antes. Olha só, a gente está recebendo um monte de participação, vamos colocar uma na tela? Que da Priscila N. de São José dos Campos. Boa tarde. Diante dos alertas da OMS, qual política é mais eficaz contra a obesidade?
regulação, educação ou incentivo alimentar? Muito boa a sua pergunta, viu, Priscila? No próximo bloco a gente vai voltar exatamente respondendo ela e, claro, respondendo as perguntas de vocês que estão chegando, tá bom, minha gente? Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Trazer aqui a Carol Serra, direto da Band Vale FM, que vai comentar com a gente um dos destaques do jornalismo de hoje. Carol, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está curtindo Falando Nisso. O custo da cesta básica voltou a subir aqui no Vale do Paraíba. É o que aponta um levantamento da Universidade de Taubaté por meio do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais, o NUPES. O valor médio da cesta básica passou de R$ 2.839,55 em janeiro para R$ 2.845,54 no último mês. A pesquisa acompanha 44 itens de alimentação, higiene e também limpeza em 16 supermercados aqui da região. São José dos Campos foi a única cidade a apresentar queda no mês, com um recuo de 0,26%. A cesta básica em São José dos Campos ficou em R$ 2.801,91. Entre os produtos que mais subiram estão a abobrinha, com alta de mais de 23%, os ovos brancos, que subiram quase 18%, e o feijão carioquinha, com um aumento superior a 13%. Já as maiores quedas registradas foram o mamão formosa, o tomate e também o açúcar refinado. Apesar da alta em fevereiro, no acumulado dos últimos 12 meses, a cesta básica está 1,73% mais barata aqui na região, cerca de R$ 50 a menos do que no mesmo período do ano passado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. Estava aqui falando para o Lucas que tem que aproveitar as ofertas do açaí, né? Isso, você que está mandando mensagem para o nosso WhatsApp, já entra no grupo de ofertas para economizar e driblar isso aqui que a Carol trouxe para a gente de informação. Boa tarde, Carol. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta como prometido com as participações de vocês, tá bom? É rapidinho, não sai daí não. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale, toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí. Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você. Brasil Urgente Vale começa às 5h30 da tarde aqui na tela da Band. A gente segue com a série de entrevistas com os prefeitos da região. Hoje eu recebo Celso Florencio, prefeito de Jacareí, para a gente falar das ações que estão sendo feitas na cidade e você de Jacareí saber detalhes da administração pública. Tem ainda todo o noticiário policial da região e a sua participação ao vivo. Te espero em 5h30 aqui na Band. Estamos de volta com essa linda imagem da praia de Camburi, em São Sebastião, que nesse momento faz 26 graus, com previsão de tempo fechado, com o sol aparecendo, tá bom? Mas sem chuva. Talvez amanhã caia uma chuvinha, tá bom, gente? Mas durante toda a semana o tempo mais fechado, domingo e sábado, máxima de 30 graus. Vai estar calor. Vai estar um calorzinho na praia gostoso. E olha só, gente, é hoje no Brasil Urgente Vale. Cláudia Nicolini vai receber ao vivo o prefeito de Jacareí, Celso Florencio, para um balanço completo da administração. O que foi feito, o que está em andamento e quais são os planos para o futuro. Então hoje, a partir das 5h30 da tarde, e você pode mandar sua perguntinha para o prefeito, que ele vai responder, tá bom? É o Grupo Band Vale, porque informação de verdade começa aqui. E continuando com o nosso assunto de hoje, eu deixei uma dúvida no último bloco, uma questão para a doutora Patrícia responder, da Priscila N., que ela perguntou, né, qual a política mais eficaz contra a obesidade, doutora? Regulação, educação ou incentivo alimentar? É tudo, né? Acho que trazer esse tema, que é relevante, já na mídia, já ajuda muito a gente conscientizar as pessoas de que é uma doença que a gente precisa buscar tratamento. Porque a média de pessoas que leva, o tempo médio que as pessoas levam, que tem a doença, levam para procurar ajuda, são de 7 anos. São pessoas que é muito tempo sem tratar, né? A gente podia fazer diferença nisso antes. E até pensando em educação continuada, assim, nas escolas, nas empresas, né? Falar mais sobre isso, fazer educação desde cedo. Então,
é de tudo. É uma campanha, uma força de todos, né? Força-tarefa de todos. A Jaqueline comenta aqui com a gente algo que a gente acaba percebendo no nosso dia a dia conforme vai envelhecendo. Sou ativa, tomo pouco refrigerante, raramente como fritura, mas depois que fiz 50 anos, mesmo fazendo atividade física, não consigo emagrecer. Doutora, claro que tem que ter uma consulta, ver exames, tudo. Mas o que a gente pode trazer de orientação para a Jaqueline e quem se identifica com isso? A gente tem que entender que nosso corpo, tanto dos homens quanto das mulheres, vai perder massa muscular desde os 30 anos. E essa perda de massa muscular com o tempo é que vai deixar o metabolismo mais lento e vai dificultar a perda de peso. É claro, se a pessoa teve um estilo de vida mais saudável desde cedo, ela está cultivando isso, ela dribla esse processo. Mas principalmente na mulher, quando entra na menopausa, vai ficar mais difícil mesmo. Então por isso a gente precisa de estratégia. Então, fazia que exercício físico? Vamos intensificar? Vamos associar? Fazia que tipo de estratégia nutricional? É a hora de mexer nesses fatores, porque fazer a mesma coisa que fazia antes não dá. Não, e uma coisa muito importante a gente falar também sobre a obesidade, o ganho de peso, é a relação da saúde mental, né? Que tem muita relação, né? Às vezes as pessoas não procuram ajuda ou vão se entristecendo com aquilo também. Eu acho que está muito ligado com a saúde mental, né? O tanto que você consegue atingir uma coisa ou não. Vamos falar um pouco sobre isso também. Tem os transtornos alimentares, que tem muita relação, às vezes a pessoa já tem um transtorno alimentar prévio, um transtorno depressivo, uma ansiedade, e até isso levou ao ganho de peso, então precisa tratar primeiro o transtorno psiquiátrico e também, no momento secundário, o peso, né? Mas existe os transtornos alimentares vinculados direto com o ganho de peso, que é o caso da compulsão alimentar. Então, quando a gente tem esse tipo de doença, a gente precisa levar em consideração que a equipe para fazer o cuidado vai ter que ser maior e vai ter que ser contínuo. Então, é diferente de eu pensar num remédio por um curto prazo de tempo. Vou ter que tomar realmente para o resto da vida, fazer uma psicoterapia associada à medicação, ao acompanhamento psiquiátrico, né? E o que também acaba prejudicando a saúde mental é que as pessoas têm uma expectativa muito grande com relação à velocidade de perda de peso. Acho que vai começar o tratamento, vai perder peso muito rápido e não é assim, não é igual para todo mundo, não dá para comparar, né? Por exemplo, você e ele. Vão ser velocidade de perda de peso diferente, isso é normal e tá tudo bem. Só que essa frustração faz a pessoa, às vezes, desanimar com o tratamento, abandonar o tratamento, e aí vai ganhando mais peso. E aí vai frustrando mais, ficando mais em casa, deixa de sair, deixa de namorar, às vezes por Vira vergonha. uma bola de neve, né? E entra o preconceito também, né? Então, acho que isso também prejudica. As pessoas, às vezes, têm vergonha de falar que tá fazendo tratamento, de assumir, às vezes não conta pro marido, não conta pra esposa que tá fazendo. A gente vê muito isso em consultório. E a gente precisa quebrar esses tabus e fazer as pessoas tirarem esse olhar de que é preguiça, é falta de vontade. Não é fácil. É porque é um peso a mais que só complica, a gente não ajuda em nada, né? Olha que interessante, a doutora comentou da menopausa. Vou ler aqui um comentário que a gente recebeu da Solange. Boa tarde, minha amiga. Eu não estou nem um pouco satisfeita. Faz 3 anos que entrei na menopausa e tenho um ganho de peso. No momento estou realizando alguns exames com endócrino. Que bom que está se cuidando. Obrigado pela participação, viu? Um beijo para você, Solange. Vamos ver mais uma participação de vocês Vamos na tela. colocar. Ana Cláudia de Paraibuna, hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos do cinema. Ela não está satisfeita, viu, minha gente? Tem 52 anos, faz caminhada de 8 km todos os dias, come pouco, toma muita água, mas está muito difícil perder peso. Ela pesa 76 quilos. Nesses casos que a gente fica nesse, né, parece que está nesse platô de não emagrecer, é o caso só de medicação? Quais estratégias você costuma usar no consultório? Medicação é uma possibilidade, a gente vai ter que avaliar, né, o restante da saúde dela para saber se sim é uma indicação, mas ajustar, por exemplo, o exercício. Caminhar 8 km é muito bom, claro, não é uma pessoa sedentária, mas está faltando uma musculação aí, né? Então o exercício resistido, ele tem o seu papel na perda de peso. A alimentação, está comendo pouco, está comendo saudável, será que é isso mesmo? Quanto? Né? Será que a qualidade alimentar está boa, a ingesta de proteína adequada, de fibra adequada no dia? Porque senão o corpo estaciona. Olha, a gente está recebendo muitas perguntinhas, esse assunto ele é muito necessário. Então, sexta-feira agora, a gente vai focar muito na nutrição, porque a doutora falou que é muito importante, então não vai ser o foco de emagrecimento, mas na nutrição. O que tem que ter no prato do brasileiro para a gente comer bem e ajudar também a combater a obesidade, que é tão importante. Doutora, muito obrigado pelas informações, a gente agradece muito, não só a participação do pessoal de casa, mas a sua participação também e as informações que você trouxe. Imagina, é um prazer, viu? A gente quer também falar o seguinte, ontem foi o aniversário do Rafael, nosso editor. Vem aqui, a gente Rafa. esqueceu de dar um parabéns ontem, mas a gente quer deixar o parabéns hoje. O pessoal de casa te conhecer. Dá um oizinho aqui, ó, pro pessoal de casa aqui, ó. Cadê? Esse é o Rafael, Saab, nosso querido companheiro de todos os dias. Parabéns, viu, meu querido? Fez aniversário ontem, né? E eu quero dar um parabéns especial aqui também pro Marcel. Tá aqui a foto. Sim!
Meu querido companheiro que eu amo tanto e que faz aniversário hoje. Tem uma foto mais antiga porque não sei outros. Meu querido, felicidades. Te mandei um áudio, viu? Vê se responde, que ele não responde a gente no Deus te telefone. abençoe muito, viu? Essa foi a festa dele ano passado, viu? Deus abençoe. Saúde, que Deus te ilumine e te abençoe sempre. Agora vamos ver o sortudo de hoje, que ganhou nossos ingressos no cinema. O parte convite para o Cinemark. Quem leva? João Vitor! Nossa, ele parece o Cristiano Ronaldo, né? Não é a foto do Cristiano Ronaldo, amigo. zoando. Ah, tá. Eu tava tentando enxergar aqui. Fique com Deus, gente. Uma boa tarde para vocês. Obrigado pela companhia. Sempre incrível estar pertinho de vocês. Até amanhã.